Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio.org.br. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Em nossa cultura, é costume a noiva se atrasar para sua festa de casamento. Mas no Oriente Médio, região onde Jesus contou esta parábola, quem poderia se atrasar era o noivo. Isso porque ele tinha a responsabilidade de ir até a casa da noiva, buscar ela na casa dos seus pais, e trazer para sua festa e para o seu novo lar. Nós vivemos em uma época de muita pressa, de muitas distrações, de muita ansiedade e de impaciência em esperar. Nunca ganhamos tanto tempo com as tecnologias, com a velocidade dos carros, da internet, mas em contrapartida nunca jogamos tanto o nosso tempo no lixo. Vigie, o noivo está a caminho. Quero ler com você Mateus capítulo 25, estou muito alegre de dizer 25, Foi um progresso e tanto, do versículo 1 ao 13, e nós estamos estudando o sermão profético e hoje o tema é mordomo vigilante. Acompanhe na sua Bíblia. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha isso. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para que vós... E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Estamos estudando o sermão profético após Jesus falar sobre os sinais do fim do mundo e da sua vinda. Agora ele está contando 3 parábolas sobre a necessidade dos seus seguidores de ser fiel, prudente e vigilante. Resumidamente seria isso. Então, esta é a segunda parábola, a primeira parábola do servo fiel e infiel, e agora a parábola das 10 virgens. A próxima será a parábola dos talentos. Então aqui nós estamos focando principalmente no princípio de vigilância, tudo bem? 3 parábolas falando sobre mordomia, fidelidade, vigilância e, por último, prudência, tá bom? Vamos entender então essa importante parábola da palavra de Deus. Bom, antes de tudo, vamos tentar entender de uma maneira um pouco mais profunda os termos originais utilizados aqui nesse texto bíblico, tá? E o primeiro termo que nós temos aqui é o termo prudente, Então, ele disse ali que tinha 10 virgens, damas de honra, como se fosse nos dias de hoje, E 5 delas eram prudentes, E eu deixo aqui o termo grego, que significa prudente, sensato, sensível,
praticamente sábio, tá bom? E deixo aqui a referência do dicionário que eu uso, o dicionário Vini. É uma característica de cautela e cuidado combinada com antecipar e planejar as ações, tá certo? Então, sabe, aquela pessoa que pensa bem antes de fazer, né? E também nós temos aquele outro tipo de pessoa que faz sem pensar, né? Que comete muitos erros por causa que não pensa antes de falar ou de tomar uma atitude. Então, o prudente é uma pessoa que tem cautela, é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa que está atenta aos detalhes, é uma pessoa que planeja antes de agir, tá certo? Então, aqui é o primeiro termo que nós estamos analisando, eu acho que está bem claro. Vamos para o próximo. O segundo termo que nós vamos analisar é o termo louco, né? E aqui, Jesus ele não está usando o louco que nós estamos acostumados no português, né? Hoje nós usamos normalmente o louco para aquela pessoa que tem algum problema mental, né? Que está fora de si, tá certo? Então, aqui o louco, né? Que é o termo moros no grego, significa lerdo, lento, estúpido, tolo, louco, insensato, tá bom? Utilizo o mesmo dicionário para isso, sabe? Então, para que a gente possa entender aqui, nesse contexto, no exemplo dado por Jesus, as 5 virgens prudentes foram aquelas que tiveram óleo extra, foram aquelas que trouxeram a sua lâmpada, né? Mas trouxe também óleo extra para quando acabar, né? Quando acabar aquilo que já estava sendo uso para a lâmpada estar acesa, ela pudesse ter reserva. Ou seja, ela pensou nos problemas que ela poderia ter. Ela pensou na possibilidade do atraso do noivo. Tá certo? Então, ela planejou, ela agiu com cautela, ela foi prudente, ela foi diligente, ela foi atenciosa. Agora as outras não, ela agiu de qualquer jeito, ela agiu sem pensar, ela contou com a sorte. Então, a palavra louco aqui não é esse louco que nós estamos habituados em usar no nosso português, aquela pessoa que está com algum problema mental. Não, louco aqui, nesse termo que Jesus quer dizer, é uma pessoa insensata, é uma pessoa imprudente, é uma pessoa que não pensa nas consequências das suas ações, é uma pessoa que não pensa antes de agir, é uma pessoa que não conta, sabe, com alguma emergência. Tá entendendo? Então, é esse o sentido que Jesus quer utilizar aqui nessa expressão louca, traduzido pela ACF, tá bom? Talvez uma melhor tradução seria imprudentes, né? Insensatas. Outras traduções utilizam termos como a NVI, a ARA, vão utilizar termos desse modo, tá bom? Mas vamos lá. Agora, o terceiro termo que nós precisamos analisar, tá? O primeiro foi o prudente, o segundo foi o louco, aqui na tradução ACF. Agora nós temos o termo importantíssimo aqui para o nosso estudo, que é o termo vigiar, tá bom? Gregório, olha, já não sei se você conhece alguém que se chama Gregório, o original da palavra vigiar, tá bom? Significa literalmente ficar acordado. Então, Gregório é vigiar, é estar acordado, tá? Então, Gregório, no original, vai significar estar acordado. No original é isso, tá? Agora, e metaforicamente, né? E o que simboliza isso? Qual o significado disso na parábola em si e no original, tá? É dar estrita atenção. Dar muita atenção, sabe? Ser cauteloso, estar ativo. Então, o termo vigiar tem esse significado: dar estrita atenção, ser cauteloso e estar ativo, né? Em todo esse contexto das 10 virgens, né? Era elas estarem com atenção, ativas,
para qualquer tipo de problema que elas pudessem ter com relação a fazer ali o seu serviço de dama de honra, né? Que era iluminar, né? Aquele transporte do noivo e da noiva até o banquete, a festa de casamento e o seu novo lar, tá certo? Então, estar atento, não dormir, vigiar, né? Então hoje nós posso dar como, por exemplo, um vigia, né? Um guarda. O que é um vigia? Ele vigia à noite, né? Então, se você tem uma empresa e na frente dessa empresa, normalmente na porta, você tem ali um guarda, um segurança, qual que é o papel dele? Estar o quê? Atento. Agora, se você vê um guarda, um vigia, dormindo, o que vai acontecer? Essa pessoa está sendo imprudente, né? Então essa pessoa está descuidada, ela não está com cuidado, né? Ela não está com cuidado, ela não está sendo cautelosa, ela não está ativa, ela está dormindo, ela não está vigiando, né? Então eu acredito que essa palavra está mais fácil de nós entendermos. Esses 3 termos podem nos ajudar. Legal? Vamos caminhar. No mundo antigo, o noivo, preste atenção, estou lendo um comentário do livro do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito dessa parábola das 10 virgens, tá? No mundo antigo, o noivo acompanhado dos seus amigos, então presta atenção, o noivo acompanhado dos seus amigos, buscava a noiva na casa de seu pai e a levava em cortejo de volta para sua casa, onde se fazia a festa do casamento, né? Então, na nossa cultura de hoje, normalmente a festa do casamento a gente aluga um salão, um sítio, né? No meu casamento eu aluguei lá um sítio para ali onde a gente fez a cerimônia, a entrada, né? O pastor ali nos abençoou. Então, normalmente a gente aluga um salão, onde ali vai ter uma festa. Aqui não. Normalmente o noivo no Oriente Médio, na época onde Jesus está contando esta parábola, o noivo saía da sua casa, ia até a casa da noiva, onde ela morava com os pais da noiva, pegava a noiva e via com seus amigos em cortejo até a sua casa. Normalmente a festa era na casa do noivo, né? Tá? Então era essa a cultura da época. Então tinha esse símbolo, né? Olha, eu estou te retirando da casa do seu pai, olha isso, né? E trazendo para o seu novo lar. Agora você mora comigo, né? Então aqui nós temos, né? Vamos continuar aqui a leitura do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Então, ele levava em cortejo de volta para sua casa, onde se fazia a festa do casamento. As amigas da noiva, aí entra o detalhe das 10 virgens, tá? As amigas da noiva iam até a casa dela para aguardar a chegada do noivo, tá certo? Então, essas 10 virgens, elas eram amigas da noiva. Elas estavam ali, então, aqui nessa parábola, nessa história contada por Jesus, aquela noiva, ela tinha 10 amigas. 10 amigas que estavam aguardando o noivo vir buscar a noiva para levar para sua casa, para a festa de casamento, para o seu novo lar, tá certo? Só que esse noivo se atrasou, é isso que a história está nos contando, tá certo? E 5 delas tinham azeite reserva. 5 não tinham, não trouxeram, não pensaram na possibilidade de não dar tempo das suas lâmpadas apagarem, de não ter azeite suficiente, certo? Então é esse o cenário, daqui a pouco nós vamos contar aqui a respeito disso. Bom, próximo. 10 virgens são 10 moças, como eu já estou mencionando para vocês, damas de honra de um casamento, tá bom? As damas de honra eram responsáveis por iluminar o caminho do noivo até o local do banquete nupcial. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa entender essa questão cultural para que nós possamos depois compreender melhor a palavra de Deus, o que Jesus está querendo dizer com essa história, né? Porque a história que ele conta de casamento é muito diferente do casamento que nós temos aqui hoje no Brasil, né? Na nossa cultura ocidental, né? Ele está aqui em uma cultura oriental. Então, essas 10 amigas da noiva, damas de honra, elas tinham a responsabilidade, elas tinham o trabalho de iluminar esse trânsito, esse transporte, essa carruagem do noivo que ia da casa dos pais da noiva
até a casa do noivo. Nesse momento, elas iam na frente, iluminando. Elas participavam desse cortejo. E era vergonhoso, era desrespeitoso para a noiva, a sua dama de honra, não ter ali a sua lamparina, a sua lâmpada, a sua luz ali para iluminar. Se ela não tivesse, era vergonhoso. Tá certo? Era vergonhoso isso. Por isso, esse desespero das damas de honra. Por isso, esse desespero das 5 virgens loucas em pedir emprestado para outra. Você vê? E faz todo sentido, né? Aquelas pessoas que são imprudentes, normalmente ela corre para pedir emprestado, ela pede ajuda para o outro, né? As pessoas imprudentes normalmente têm esse hábito. Elas querem resolver de qualquer forma, né? E as prudentes normalmente têm esse hábito também. Não, peraí. Para que não aconteça de que nós tenhamos 10 damas de honra aqui sem nenhuma lâmpada, né? Sem nenhuma iluminação, vai vocês tentarem comprar. Olha isso, o plano deles é muito melhor, né? O plano delas foi muito melhor. Vai vocês tentarem comprar e deixa a gente aqui com 5 para que o problema não seja maior, a nossa vergonha não seja total e a gente acaba desamparando a noiva em um momento tão importante da vida dela, né? Você vê que até mesmo em como resolver problemas, as prudentes tinham muito mais sabedoria do que as tolas, do que as insensatas, ou o termo que a ACF aqui traduziu, as loucas, né? Então, você vê aqui que como era a responsabilidade dessas virgens de fazer isso, tá bom? Bom, o noivo representa Jesus e as 10 virgens, a igreja, que está aguardando a volta do Senhor. Eu acho que é uma das parábolas em que está fácil, né, nós fazermos a ligação dos pontos, né, de nós pegarmos aqui a figura de linguagem da parábola e vermos qual é a sua representação. É evidente que o noivo é Cristo, né? Em Efésios nós vemos Paulo utilizando essa ilustração, em outros textos da Bíblia também nós vemos a Bíblia usando essa ilustração de Jesus, de Cristo sendo o marido, o noivo, e a igreja sendo a noiva, né? Uma representação da noiva, tá certo? Então, em um casamento é assim que acontece, tá? Então aqui está evidente, o noivo representa Jesus e as 10 virgens a igreja, tá? Que está aguardando a volta do Senhor, tá? Além disso, temos que mencionar, tá? O óleo é uma evidente representação do Espírito Santo, tá? Então, nós podemos fazer essa ligação, né? Essa mensagem, extrair esta verdade dessa história de que as 5 prudentes tinham um relacionamento com o Espírito Santo. E as 5 imprudentes, as 5 nécias, as 5 insensatas, as 5 loucas não tinham o Espírito Santo. Tiveram o Espírito Santo por um momento e depois não tiveram reserva de azeite, não tiveram reserva de óleo, tá? Então aqui está evidente esses símbolos nesta parábola, tá bom? Legal. Jesus representou a sua vinda com um momento de alegria, como acontece em um casamento. E isso é muito interessante nós comentarmos e gastarmos alguns poucos minutos aqui, né? Alguns poucos segundos ou minutos, algum tempo aqui nesse ponto. A volta de Jesus vai ser um momento alegre. Jesus quer voltar logo. O livro de Apocalipse diz, né? O Espírito e a noiva dizem, vem, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja quer. Em um casamento, a noiva, em um casamento oriental, a noiva estava animada, ansiosa, esperançosa pela vinda do seu noivo, né? E hoje, na cultura ocidental, a gente inverte isso, né? O noivo fica ansioso, animado em ver a sua noiva, né? Os dois são verdades. A noiva espera para ver Cristo e Cristo quer a sua noiva, né? A igreja. Então, Jesus, aqui é um momento de alegria.
Aqui é um momento de felicidade, é um momento de muito amor, de muito ânimo, tá certo? Então, de muita alegria. Jesus representou a sua volta como um momento de muita alegria. É verdade também que vai ser um momento de muita tristeza para muitas pessoas, para aqueles que escolheram em sua vida não crer no Deus Todo-Poderoso, tá certo? Vamos lá. As 10 virgens, as 10 eram virgens. Presta atenção nesse comentário. As 10 tinham lâmpadas e as 10 esperavam o noivo, mas apenas 5 tinham óleo extra. No início, todas pareciam estar igualmente preparadas, mas o tempo separou as prudentes das tolas. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o tempo vai separar o trigo do joio. O tempo vai preparar as virgens prudentes das virgens loucas. O tempo vai separar os servos fiéis dos servos infiéis. O tempo vai separar o mordomo infiel do mordomo fiel, o mordomo prudente do mordomo imprudente, o mordomo vigilante daquele mordomo em que não vigia, descuidado, tá certo? Então, no início, todas elas pareciam estar iguais. Todas elas eram crentes, vamos dizer, no nosso dia de hoje. Olha, todo mundo aqui parece ser crente, tem Bíblia, ouve a palavra, vai para a igreja, tem uma vida de oração, mas o tempo foi uma tentação para elas e separou as prudentes das loucas. Então, que isso sirva de lição para a minha vida e para você, meu ouvinte também. Portanto, Jesus contou essa história muito comum da época para fazer uma aplicação atemporal, eterna. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esteja preparado todos os dias, até o fim. Eu gostaria agora de fazer um comentário especial apenas a respeito do versículo 5, que diz que, tardando o noivo, as moças cochilaram e dormiram, né? Elas tosquenejaram. A demora do Senhor na parábola do servo infiel fez com que esse servo abusasse do poder e do prazer. Já aqui nesta parábola, a demora do noivo fez com que as moças, as damas de honra, dormissem. E este é um evidente símbolo de descuido espiritual. Então eu acredito que aqui nós temos um alerta, uma mensagem. Eu acho que aqui nós temos um ponto importantíssimo que nós precisamos gastar um pouquinho mais de tempo nesse versículo 5, tudo bem? Então vamos fazer alguns comentários aqui a esse respeito. Bom, e o primeiro comentário que eu gostaria de fazer junto com você é que parece que Deus demora. Vou repetir. Parece que Deus demora. Se você tem mais de 10 ou 20 anos de cristianismo, você vai perceber que às vezes parece que Deus demora. A gente ora com algumas situações pela salvação de alguém que a gente ama, ou por um emprego, ou por uma cura, ou por um ministério, e às vezes nós temos expectativas, né, de que isso vai acontecer muito rápido. Sob a nossa ótica e sob a nossa avaliação, seria muito bom se isso acontecesse em semanas, em meses, em um ano, mas na prática não é assim que acontece. Às vezes algo que nós parecemos que vai acontecer em uma semana, nós temos o desejo, nós temos a expectativa de que algo vai acontecer em uma semana, às vezes demora 3 anos, às vezes demora 10 anos, às vezes nós leva a vida toda e nós morremos sem que aquilo que nós oramos, de fato, nós pudéssemos ver com os nossos olhos, né? Deus chega em Abraão e faz para ele uma promessa. Conta as estrelas do céu
conta a areia do mar, se você conseguir. Esse será um número da sua descendência. E depois desse tipo de promessa, por muitos anos, 20, 25 anos, não me recordo exatamente a quantidade de tempo, mas aproximadamente isso, Abraão está velho, sua esposa está velha, Sara está velha, e sua esposa, para piorar, é estéril. Sabe? Então, e quando nasce ali o Isaac, é um menino só, né? Ele morre, né? Na situação, puxa, cadê a minha descendência da quantidade das estrelas, né? Cadê a minha descendência na quantidade da areia do mar, da praia? Às vezes parece que Deus demora. Ele não mente, mas às vezes parece, sobre a nossa ótica, parece que Deus demora. E Jesus, ele vai falar a esse respeito, vai ser um dos pontos que eu quero comentar aqui, mas eu queria aqui falar para você, porque talvez você tenha essa mesma impressão que na prática, sobre a nossa ótica frágil, egoísta, sobre a nossa ótica limitada, de que vemos só o presente, nem o passado direito a gente lembra, mas sobre a ótica de Deus, que tem ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro, para Ele é a mesma coisa. As trevas e a escuridão e a luz, para Ele é a mesma coisa. Para Ele não demora. O tempo de Deus, na verdade, é perfeito. Então eu estou dizendo que parece que Deus demora, mas a verdade estou afirmando para você, segundo o que as Escrituras nos ensinam e segundo até mesmo os ensinamentos de Jesus, Deus não demora. O seu tempo é perfeito, tá bom? O noivo da parábola não marcou hora. Observe isso, tá? Estou fazendo aqui um paralelo dessas 3 parábolas da mordomia, tá? O homem rico que confiou os seus talentos não avisou quando voltava. Vai ser a próxima parábola dos talentos que nós vamos, no vídeo posterior, nós vamos estudar. Ele não avisou. O homem rico, ele deu o dinheiro para alguns servos, alguns mordomos, e não avisou quando voltava. Tá certo? O mordomo infiel da parábola anterior, ele foi pego de surpresa. Ele foi pego de surpresa, né? O noivo não marcou hora. Tá certo? Então, nessas 3 parábolas, nós podemos perceber a questão do tempo. A questão de que eu e você precisamos confiar no noivo, ou no homem rico, ou no Senhor daquele servo fiel e infiel. Nós precisamos confiar nele. E se eu e você orarmos e decidirmos servir o Senhor, né, por amor, o tempo não será uma tentação para mim e para você. Se nós honrarmos, se a dama de honra honrar a noiva, o tempo não vai ser uma tentação para nós. Se a noiva de fato amar o noivo, o tempo não vai ser uma tentação para a noiva. Se o mordomo amar de verdade o seu senhor, o tempo não vai ser um problema para ele. Ele vai multiplicar os seus talentos com gratidão, com alegria, com amor. Por quê? Porque ele ama o seu Senhor, ele ama o seu noivo, ele ama a noiva, ele ama, seja qual for o símbolo, o cristão ama Jesus, por isso o tempo não será uma tentação para ele. Sabe? Então eu acho que a chave aqui é o amor. Nós precisamos tomar cuidado e vigiar com relação ao tempo, para que o amor não se esfrie. Lembre-se, né? Volte ao primeiro amor. E por se nós vemos lá no Mateus 24, que nós estudamos anteriormente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, eu acredito que uma das causas aqui, o que separa o mordomo fiel do mordomo infiel, a virgem prudente da virgem louca, o mordomo, o servo que multiplica os seus talentos, prudente, e aquele que enterra os seus talentos, o que separa aqui é o amor. O que separa um ao outro
é o amor. Então, eu preciso deixar esse recado para mim e para você. O tempo será uma tentação para o cristão, se ele não amar de coração o seu Senhor. Vai ser uma evidência de amor ou de um outro tipo de sentimento. Talvez um interesse, talvez uma busca interesseira, talvez um medo. O tempo vai provar e vai separar aqueles que verdadeiramente amam o seu Senhor e aqueles que buscaram a Ele por interesse, para serem admirados por pessoas, para buscarem cura, prosperidade ou alguma coisa, ou aqueles que buscam a Ele por medo. Aqueles que verdadeiramente amaram o seu Senhor, o seu noivo ou o seu Pai. Tá bom? Deixa aí o meu recado, a minha reflexão para compartilhar com você a impressão que eu tenho aqui depois desses ensinamentos do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Jesus ensinou que, embora pareça demorado, Deus age depressa, no tempo certo. Leia Lucas 18, o versículo 7 e 8. Embora pareça demorado, então Jesus sabe que sob a nossa ótica limitada, pecaminosa, sob a nossa ótica egoísta, parece que Deus está demorando. Mas na verdade Deus age depressa. O desejo de Deus é agir depressa. Ele quer resolver logo a nossa situação. Mas muitas das vezes, e isso é um ponto que a gente precisa tomar cuidado, muitas das vezes quem demora para amadurecer, não é que Deus demora para agir, eu e você que demoramos para amadurecermos. Essa é uma verdade que muitas das vezes atrasa os nossos projetos, tá? Então, Deus age no tempo certo. É o que está em Lucas 18, versículo 7 e 8, uma afirmação e um ensinamento do próprio Senhor Jesus. Vamos lá. As Escrituras ensinam que um dos motivos para a aparente demora de Deus é que Ele quer que todos venham a se arrepender. Por que Jesus não voltou ainda? Porque o Pai está dando mais tempo para arrependimento. Isso é muito forte, isso me emociona. Isso mostra o amor do nosso Pai, dando tempo para esta geração, dando tempo para mim, dando tempo para você, para que nós possamos se arrepender. Ele quer que todos se arrependam, que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos venham conhecer, entender, amá-lo, ouvi-lo, obedecê-lo. Ele quer ter um relacionamento com essa geração. Então, por que Deus está demorando para vir? Por que Deus demora para voltar? Amor. A resposta que a Bíblia diz é amor. Ele está dando tempo para esta geração, para eles se arrependerem. Tá bom? Então, às vezes, muitos têm a promessa de Deus como tardia. Mas a verdade é que Deus não demora. O seu tempo é perfeito. E o tempo dele vai ser um tempo preciso para expressar amor. Tempo para vocês se arrependerem. Tá bom? Poderia desenvolver bastante esse tema, mas o tempo não nos permite, tá bom? Para o vídeo não ficar mais longo que é o habitual. Mas vamos lá. Próximo ponto. O relacionamento com Deus é pessoal. Não há como pedir emprestado para os outros. A parábola também nos dá esta mensagem, né? Esta verdade. As virgens imprudentes, nécias, insensatas, elas pediram: me dá o seu, me dá. Não dá. Não dá para eu pegar o meu relacionamento com Deus e emprestar para você. Não dá para você pegar o seu relacionamento com Deus e emprestar para mim. As suas horas, o tempo que você gasta no seu quarto sozinho com Deus, não dá para você emprestar para mim. O tempo que eu gasto isolado com Deus, não dá para eu emprestar para você, não dá para eu emprestar para os meus filhos, não dá para eu emprestar para minha esposa, não dá. Eu posso interceder por eles, é verdade que eu posso interceder por esta nação, mas o relacionamento que eu tenho com Deus não dá para eu emprestar. Sabe? Então, é pessoal. O que você vai ter de entender e conhecer Deus é só seu. É entre um pai e um filho. Tá certo? Então, tenha, é óbvio. A verdade é óbvia, a mensagem é óbvia, né? A aplicação é óbvia. Tenha
o seu relacionamento próprio e pessoal e individual com o seu Pai, que está no céu, também está no seu quarto quando você está lá sozinho e também mora no seu coração. Tá bom? Bom, as portas do reino dos céus se fecharão para os despreparados. E aqui é um alerta para mim e para você. Não haverá uma segunda chance. É o que essas parábolas estão dizendo para mim e para você, tá? Então a mensagem do purgatório, tá? O ensinamento de uma segunda chance após a morte, o ensinamento de que você morre e depois nasce em um animal, é mentiroso, não é bíblico. O ensinamento do purgatório é mentiroso, não é bíblico. O ensinamento de que você vai morrer e vai nascer em um outro corpo, você vai ter uma outra vida, até você alcançar um estado de perfeição e aí sim poder alcançar o céu, não. É mentiroso, não é bíblico. Jesus não ensinou isso. A vida é sua e nós vamos viver uma só vez, vindo depois disso a morte, tá certo? E depois dessa morte, o julgamento, e cada um terá de dar conta de si mesmo, tá certo? Diante do tribunal de Cristo. Então, repito, as portas do reino do céu se fecharão para os despreparados. Não pense, não caia neste engano. E eu te aviso aqui, baseado nos ensinamentos das Escrituras e também nos ensinamentos de Jesus que está incluso. Não haverá uma segunda chance. Você vai viver, você vai morrer e depois disso o julgamento acontecerá. Segundo as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Tá bom? Não haverá uma segunda chance. Portanto, a aparente demora de Jesus faz com que muita gente relaxe. Se acostumando com o pecado repetido, é algo evidente em não vigiar o pecado repetido, ou deixando de fazer atividades espirituais, como a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, ir no culto, adorar, estar com Deus, orar no seu quarto, né? Então, eu deixo aqui uma palavra que está em Efésios 5:4. Em nome de Jesus, desperta tu que dormes. Vamos agora aplicar esse conteúdo da palavra de Deus. E a primeira aplicação que eu separei para a minha vida e para a sua vida é que, muito provavelmente, a mensagem principal que Jesus, uma das mensagens principais que Jesus queria mencionar ali, é o fato das virgens loucas, nécias ou insensatas, imprudentes, elas não tinham óleo extra, elas não tinham azeite reserva. E a gente pensa assim, se alguém quer, emagrecer, essa pessoa muito provavelmente vai ter que fazer uma dieta, melhorar a sua alimentação e praticar exercícios físicos, né? Pode ter outras maneiras, mas a maneira mais saudável seria essa, né? Agora, se uma pessoa quer ganhar mais dinheiro, ela vai ter que, de uma maneira honesta, né, trabalhar mais, talvez estudar, né, se preparar para fazer um curso, uma faculdade, para tentar ter promoções, tentar trocar de empresa, tentar abrir o seu próprio negócio, combinado com uma boa gestão financeira, de economizar, de não gastar muito e assim sucessivamente. Então, estou apenas dando exemplos da nossa vida, de que quando nós queremos alcançar um objetivo, a gente tem escolhas e decisões que nós fazemos. E se Jesus está falando, e a Bíblia fala tanto a respeito da necessidade do cristão, ser cheio do Espírito Santo, o que eu e você precisamos fazer? O que o cristão precisa fazer para não perder o Espírito Santo, para não se distanciar do Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito Santo, para ser governado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja um Senhor, seja um Rei na vida do cristão? E aí eu dou 4 importantes passos, que já disse aqui algumas vezes em vídeos anteriores. O primeiro passo, e a ordem também não é tão necessária, mas o primeiro passo é que você crie o hábito
de ler as Escrituras. Você precisa ler as Escrituras. Porque o Espírito Santo, uma das funções ou ações que o Espírito Santo vai fazer com você é, no seu dia a dia, te fazer lembrar das Escrituras. Então, se você não lê as Escrituras, não estuda as Escrituras, ele vai te lembrar do quê? Né? Então, não tem do que ele te lembrar. Então, o primeiro passo, você precisa ter o hábito, e eu aconselho diariamente, de ter esse contato com as Escrituras. Sabe? 1 capítulo, 3 capítulos, 30 minutos, 1 hora do seu dia. Nós temos todos os dias 24 horas, né? E eu vou dizer para você aquilo que Jesus disse para Marta, né? O tempo que você passa examinando as Escrituras, esse tempo é um tempo bem gasto. É um tempo que não será retirado de você. É um tempo que, pelo contrário, você receberá recompensa e galardão a respeito disso, se isso for feito por amor. Então, primeiro passo, leia as Escrituras, examine as Escrituras, crie o hábito de ter o contato com as Escrituras. Se você quiser começar pelo Novo Testamento, pelo Velho, pelos Salmos, pelos Provérbios, ore antes, o que tiver paz no seu coração, vá em frente, tenha um contato com as Escrituras. O segundo passo, não menos importante, você precisa ter uma vida de oração. Então, eu não digo para você orar só na igreja. Eu não digo para você orar na mente enquanto está lavando a louça. Se quiser fazer isso, também como complemento. Mas que você tenha momentos no seu dia em que você reserve, em que você faça só aquilo e que a sua mente esteja apenas naquilo, sabe? Para de ficar dividindo o seu tempo. Enquanto eu estou assistindo TV, eu estou orando e lendo a Bíblia. Enquanto eu estou vendo uma pregação, eu passo roupa. Enquanto eu estou lavando a louça, eu estou ouvindo um louvor e orando. Se você quiser fazer isso, faça como um complemento, mas que tenha um momento em que você só ore. É só eu e Deus. É só você e Deus no quarto. Tá? Então é a minha sugestão que você tenha isso diariamente, eu recomendo novamente. Em terceiro lugar, ou terceira dica, conselho ou ação que você precisa para ter o Espírito Santo ativo na sua vida, óleo extra até o fim, o último dia da sua vida, é que você jejue. Jesus falou sobre jejum, a Bíblia recomenda o jejum, e eu recomendo para você, tenha o hábito de jejuar semanalmente. Encontre um dia na semana e jejue. Comece com 12 horas, começando da meia-noite até meio-dia. Você vai pular aí só o café da manhã. O que é isso? Né? Mas comece com poucas horas. Depois avance para 12, 15 horas, 18 horas, 24 horas. E dependendo da sua saúde, vá progredindo e seja direcionado com uma progressão que o Espírito Santo direcionar você pessoalmente. Tá? Em quarto e último lugar, não menos importante também, depois de ler a Bíblia, depois de orar, depois de jejuar, você precisa obedecer. Muitas pessoas fazem essas 3 coisas, mas não obedecem. Então você precisa ter uma vida de obediência. Deus vai te pedir coisas que você não concorda, que você não entende, que você não vê lógica, e você precisa ser um servo obediente. Deus vai te pedir coisas que Ele vai demorar e você precisa obedecer. Deus vai te pedir coisas, atividades, tarefas que vai te confrontar, que vai causar dor, que vai ser desconfortável para você e você precisa obedecer. Deus ama você e Ele sabe o que está te pedindo e Ele pode transformar desconforto, dor em algo, em amadurecimento para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Esse é a nossa primeira aplicação, um pouquinho longa, mas extremamente necessária. Vamos para a segunda. Bom, a demora será uma tentação para o cristão. Não deixe que o sofrimento prolongado, tá? Ou a demora nas promessas te desanimem, nem te façam tomar decisões precipitadas, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Talvez um jovem ou um solteiro, né? Um homem solteiro está orando há 2 anos por uma esposa. E como já orou por 2 anos, demorou, o que ele faz? Ele vai lá e acaba se casando com uma pessoa que não foi uma direção de Deus. Então, o tempo foi uma tentação para ele e ele acabou tomando uma decisão precipitada
que vai prejudicar no seu ministério, que vai atrapalhar os projetos que Deus tinha na vida dele. São coisas que nós temos a liberdade e que podem atrapalhar a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Posso dar um exemplo bíblico? Moisés ter assassinado aquele homem, né? Ali no seu ministério, está em Êxodo essa história, e ele teve de fugir. Isso fez com que Deus tivesse que prolongar, que adiar a libertação dos israelitas em 30 anos, tá bom? Então, o tempo pode ser uma tentação para mim e para você. Decisões que nós tomamos precipitadas podem atrapalhar os projetos de Deus para minha vida e para a sua vida. Então, às vezes, nós estamos em um período de sofrimento. E esse período de sofrimento, nós falamos, estou há 3 anos, estou há 5 anos, estou há 10 anos nesse sofrimento, eu não aguento mais. Aí o que acontece? Desiste. Aí o que acontece? Toma decisões precipitadas. Então, que o tempo será uma tentação para o cristão. E eu e você precisamos vigiar quanto a isso para não tomarmos decisões precipitadas, desistirmos ou fazermos aquilo que não é a vontade de Deus. Fica a dica, tá bom? Terceira aplicação. A insensatez pode atrasar os planos de Deus. Falei um pouquinho já sobre isso aqui, né? Deus é soberano, mas respeita a liberdade humana. A maioria dos acontecimentos do mundo não é a boa vontade de Deus. Olha isso. Então, nós pensamos assim, Deus é rei? Sim, é rei. Deus governa o universo? Sim, governa o universo. Deus é o criador do universo? Sim, ele é o criador do universo. E por que Deus não intervém? Por que está acontecendo guerras, doenças? Isso não é a boa vontade de Deus. Sabe? Essa não é a boa vontade de Deus. A grande maioria das pessoas vive uma vida que não é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano, mas Ele concedeu a liberdade humana. Então, as consequências, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos más decisões, se nós plantarmos pecados, se nós plantarmos rebeldia, se nós plantarmos imprudência, se nós implantarmos loucura, se nós implantarmos uma infinidade de coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos colher consequências a respeito disso. Tá certo? Muitas das vezes a graça de Deus até prolonga isso, nos perdoa, né? Nos isenta, mas na grande maioria das vezes nós vamos colher essas consequências. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, a aplicação que eu quero dizer é que a insensatez pode atrasar os planos de Deus. Pastor, mas Deus não é soberano? Pois é, eu acabei de citar a situação de Moisés. Quando Deus ele promete para Abraão, ele fala de 400 anos. E quando você vai ver no relato da história, você vê que duraram 430 anos. O que são esses 30 anos a mais? É a decisão que Moisés teve de assassinar e de fugir. Então, aquela decisão de Moisés, não estava no plano de Deus? Não estava no plano. Deus sabia, mas não estava no perfeito plano de Deus. O que Deus queria era em 400 anos. E olha isso, meus irmãos. Para você ver, presta atenção nisso. Milhões de pessoas ficaram 30 anos mais escravas, sofrendo por causa da decisão de uma pessoa. Consegue perceber isso? Uma guerra. Quantas pessoas podem morrer em uma guerra por causa da decisão de um presidente? Não é assim? Não vivemos isso? Né? Então, o que um presidente decide, guerrear ou não, enviar uma tropa ou não, milhões de pessoas podem ser afetadas pela decisão de um homem. Então, assim como a bondade de uma pessoa pode se multiplicar, a maldade também. Assim como as boas decisões de um pai podem influenciar nos seus filhos e na sua família, na sua casa, as más decisões de um pai. E nós vemos isso presente em muitos momentos, né? Em muitas famílias nos dias de hoje, as más decisões dos pais dando consequências, traumas para os filhos e prejudicando a sua casa. Então, Deus tem um plano, mas esse plano pode ser modificado a partir da minha decisão
e da sua decisão. Então, ore, vigie e vamos usar a sabedoria das Escrituras e do Espírito Santo sendo nosso guia em cada decisão da minha vida e da sua vida. Vamos lá, prosseguindo. O desperdício de tempo é um dos maiores problemas dessa geração. Estamos falando bastante de tempo, né? As virgens insensatas estavam dormindo quando deveriam resolver a falta do óleo. Então, faço essa aplicação prática. Quanto tempo você está gastando nos últimos 30 dias com redes sociais? Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, não sei se tem mais além disso. Quanto tempo você está gastando em séries, em streams, né? Então, quanto tempo você está gastando rolando vídeos, né? Então, preste atenção nisso. Nós nunca tivemos tanto tempo sobrando, né? Ganhando tanto tempo. Então, viagens que demorariam meses, hoje nós fazemos em horas, né? Então a gente consegue cartas que demorariam dias para chegar até uma pessoa, hoje a gente aperta o botão e estamos vendo essa pessoa ao vivo, né? Olha o tempo que a gente está ganhando com isso. E o que nós estamos fazendo com o tempo que está sobrando? Jogando fora. Então, na sua ociosidade, faça atividades eternas, como ler a Bíblia, orar, visitar pessoas, sabe? Visitar órfãos, visitar hospitais, faça alguma coisa. O mundo está cheio de oportunidade. Se tem um argumento que Deus não vai aceitar no grande tribunal, no juízo final, é a gente falar assim, eu não tive a oportunidade. O mundo é um lugar cheio de oportunidade para nós fazermos o bem. Por quê? Porque o mundo é mau, está cheio de ódio, está cheio de miséria, está cheio de doenças. Então, isso é uma oportunidade para nós irmos e representarmos Cristo neste mundo, tá bom? Então, deixo aí mais essa dica. Não dependa dos outros para ter uma vida espiritual saudável. O relacionamento com Deus é pessoal. Sabe aquela pessoa? Não sei se você tem essas pessoas na sua congregação. Não estou falando mal, estou apenas dando um exemplo, né? E se você tem esse hábito também, você precisa melhorar essa questão. Aquela pessoa que tem um problema e fala, ore por mim, não, jejue por mim, sabe? Faça... E não tem ela mesma um relacionamento com Deus. Então a Bíblia diz sim, orar uns pelos outros, né? A Bíblia diz sim, ela incentiva essa unidade de carregar as cargas uns dos outros, mas tem algumas pessoas que elas não querem ter um relacionamento com Deus, e elas querem terceirizar isso, elas querem que você, porque você tem uma vida mais íntima com Deus, elas acham que você vai ser um atalho, e isso está mais próximo à idolatria do que do princípio de agir em unidade, né? Orai uns pelos outros, ou seja, eu oro por você, você ora por mim. Nós dois precisamos ter a nossa vida pessoal de oração. Então, a verdade aqui é que nós não podemos terceirizar o relacionamento com Deus. Você precisa ter o seu próprio relacionamento com Deus. Existe o ministério do ensino, que alguém vai aprender algo, receber os mistérios do Espírito Santo e compartilhar com as pessoas. Maravilha. Existe o ministério da intercessão. Alguém vai ser um chamado, vai ter vontade, vai ter uma vida de oração especial para interceder pelos outros. Maravilha. Mas o relacionamento com Deus, conhecer, entendê-lo, ter um relacionamento pessoal, isso não se pode terceirizar. Tudo bem? Então, a aplicação é que eu e você precisamos ter o nosso próprio relacionamento pessoal com Deus. Para encerrar, eu termino com essa reflexão. Não ter ânimo para orar ou não conseguir resistir ao pecado são exemplos de baixa influência do Espírito Santo na nossa vida. Repito, não ter ânimo para orar ou não conseguir resistir a pecados são exemplos de baixa influência do Espírito Santo em nossa vida. Tá certo? É o que as Escrituras nos mostram.
A partir disso, você se considere prudente ou louco? As portas se fecharão e será tarde demais. Que Deus abençoe a sua vida e tenha misericórdia da sua igreja. Até a próxima.